Hoje nós vamos falar sobre esse fone de ouvido True Wireless, o Phone 8614 da marca Innova. Será que esse fone é bom? Será que ele vale a pena? É isso aqui que a gente vai ver hoje, tá bom? Quando você abre a caixa, vem esse plástico que já mostra o que vem nele, que é o fone, a caixinha para carregamento, o manual e o cabo dele. Recomendo muito que você leia o manual desse fone de ouvido para que você entenda um pouco sobre ele e como ele pode funcionar melhor na sua mão. Com relação à caixa, ela é uma caixa muito bem acabada, tá? Do lado nós temos algumas informações dele, código QR Code, com o nome e o tipo de conexão wireless que utiliza, que é a 5.0. Do outro lado nós temos algumas especificações dele e um aviso que a Anatel, ela homologou esse aparelho. Bem, do lado tem dizendo que ele tem um som estéreo, tem um sistema de redução de ruído, noise cancelling. Ele funciona também para realizar chamadas de voz e também ele tem teclas direcionais. Já atrás nós temos o demonstrativo de quais são as cores dele, né, branco e preto. Essa aqui é a versão branca, uma versão muito bonita, e nós temos outras informações que são, por exemplo, qual é o modelo, que é o Phone 8614, que eu já falei, qual é a versão sem fio dele, do wireless, que é a versão 5.0, qual é a distância que pode ficar do aparelho no qual ele está conectado, que é de 8 metros. Também temos a bateria, que é de 55 mAh, a bateria de dentro do fonezinho. Nós temos a bateria também da caixinha de carregamento, que é de 300 mAh, e nós temos também a frequência, que vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Nós temos também o tamanho do alto-falante, que é de 10 milímetros, e nós temos também uma impedância de 320, tá? Ele é um ótimo aparelho. Eu fiz um review aqui no canal do fone de ouvido Earbuds V7 e eu gostei dele, mas eu gostei mais desse daqui. Vamos falar um pouquinho do acabamento para entrarmos no quesito qualidade. O acabamento desses dispositivos, todo em plástico, entrega aquilo que você precisa, te dá uma boa resposta, tem um bom custo-benefício, mas logicamente não é aquela Mercedes, tá? E qualquer porrada que você der nele, consequentemente, por ele ser de plástico, vai danificar o acabamento do teu produto. Então toma muito cuidado para que ele não caia e você tenha todo o cuidado do mundo com ele, porque como ele é de plástico, também arranha fácil. Com relação ao peso, eu digo para vocês que a caixinha é um pouquinho pesada, inclusive eu achei ela mais pesada do que a caixinha do V7. Com relação aos fones de ouvido, são muito leves e eu particularmente gostei muito deles. Um detalhe aqui é que a conexão da caixinha é uma conexão V8, é o padrão antigo USB. E detalhe, se você for carregar esse dispositivo aqui ou qualquer outro dispositivo que na caixa só venha o cabo, eu recomendo muito, mas muito mesmo, que você leia o manual ou que você procure acessar alguma informação que indique qual é a amperagem e a voltagem que é suportado aqui. Porque o que acontece muito às vezes é você utilizar um carregador, por exemplo, para um Galaxy, que é um carregador de velocidade ultra rápido, para carregar um dispositivo como esse, e logicamente você vai prejudicar o circuito que tem aqui dentro, ou até mesmo também os fones de ouvido. Então toma muito cuidado com isso. Quando você for carregar, procura alguma informação relacionada à voltagem, à amperagem de carga dessa bateria e procura utilizar uma dessa. Se você não conseguir encontrar nenhuma informação desse tipo, minha recomendação para você é não utilize carregadores de carga rápida, mas procura carregá-los com carregadores de carga antiga, aqueles que são mais basicões mesmo, para você não danificar o teu produto. Esse earbud, ele é em plástico, como eu já falei, né? Um detalhe que eu acho muito legal nele é que ele me lembra muito os earbuds da Samsung. E eu gosto desse daqui. Eu achei ele melhor do que o V7, sendo muito
mas muito honesto com vocês. Ele fica com essa partezinha mais cabeçuda para cima e ele isola, pelo menos no meu ouvido, e aí vai de gosto, né? Vai de formação de ouvido. Ele isolou melhor para mim o som externo do que o V7. Eu gostei do V7, achei ele muito bacana, mas eu ainda preferi esse daqui. Mas eu gostei muito mais desse. Primeiro fato é que ele não precisa apertar para ele te dar a resposta. Ele é simplesmente no toque. Você vai dando o toque e ele vai te dando a resposta que você precisa. Quer aumentar o som? Você aumenta com o toque. Você quer atender uma chamada? Você atende no toque. Você quer passar a música? Tudo isso você faz pelo toque. Um problema que eu identifiquei aqui durante um teste de uma semana foi que em um momento ele desincronizou. O áudio dele estava mais adiantado do que o outro e aí estava gerando um atraso, como se tivesse um eco ou um reverb na música ou então no podcast que eu estava ouvindo. E aí o que foi que eu fiz? Ele acabou de dizer aqui, Power On. Eu simplesmente desconectei do meu Bluetooth, do meu celular e reconectei. Acabou. Problema, ele simplesmente deixou de existir e eu voltei a utilizá-lo normalmente. E em uma semana de testes, a bateria dele durou 2 horas, o que para mim é algo magnífico. Inclusive aqui vai uma dica para você que precisa dar aulas ou coisas do tipo. Não invista, se você não tiver dinheiro para isso, tanto em equipamentos de som, porque esse tipo de material às vezes é muito caro e você não tem esse dinheiro para isso. O que eu recomendo é que você procure utilizar um fone como esse, que são independentes, é o caso desse também do V7, que são independentes e essa independência, por exemplo, pode te ajudar na hora que você for transmitir uma aula pelo seu smartphone. Você vai conectar o fone de ouvido ao teu aparelho, vai ligar apenas um e vai usar esse um. Quando esse carregar, você liga o outro e aí você continua a sua aula, o que é para mim algo assim maravilhoso. Eu inclusive recomendei que um professor que eu conheço fizesse isso, ele comprou o V7 a mim e está fazendo isso. Consequentemente, a qualidade ela não vai ser a mesma de um microfone profissional ou até mesmo semi-profissional, como por exemplo um SF666, mas a qualidade já é muito boa, vai ser audível conforme nós veremos logo a seguir. Você está vendo agora, esse é o teste do microfone desse earbud, o Earbud Phone 8614 da Innova. Perceba que quando eu não estou falando, ele também não capta som algum. Isso acontece porque ele tem um sistema de supressão, de redução de ruído, onde a partir de determinada sensibilidade ele já não capta mais nada. Ou seja, ele é próprio para tentar captar da melhor maneira possível somente a sua voz. Consequentemente, isso acaba fazendo com que a voz ela fique um pouco estranha, né? Como se fosse enlatada e tudo mais. Porém, isso é comum quando você trabalha com esse tipo de recurso, que busca suprimir, reduzir o ruído. Isso é normal, ele vai afetar alguma frequência da sua voz e, consequentemente, a voz ela não vai ser tão limpa, tão pura assim. Mas, com certeza, para quem estiver correndo, quem estiver em um ambiente querendo fazer alguma live, alguma transmissão, isso aqui vai ajudar muito na hora de fazer as suas gravações ou até mesmo live. E com certeza já vai ajudar muito mais do que você estiver utilizando só o captador de áudio do seu smartphone, que é bom, mas ele tem uma função específica, que é captar uma câmera, uma filmagem e você com uma certa proximidade. Quem grava aula às vezes grava longe, então não é tão legal assim. Como eu estava falando, a qualidade de bateria deles é boa, dura 2 horas e é muito bacana. E a caixinha? Essa caixinha só me deixou fazer 2 cargas para ele. Eu particularmente não tenho nada contra, acho que 2 cargas é o suficiente, afinal de contas 2 cargas aqui me rende quase um dia inteiro, ou seja, 8 horas. Mas bem, a gente tá falando de uma caixinha, eu acho que dava pra gente colocar mais bateria aqui dentro, mas tudo bem. E bem, falando agora sobre o fone de ouvido, a qualidade dele, eu ouvi músicas que eu gosto muito, como por exemplo Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, como System of a Down,
bandas que trazem músicas mais puxadas para um rock. Eu gostei muito de ouvir música nesses fones de ouvido, achei assim maravilhoso. Só que consequentemente a gente não tem a qualidade, por exemplo, que um fone de ouvido da KZ entrega, ou então até mesmo os AKGs que a Samsung tem entregue com a linha top dela. Mas a qualidade nele aqui é boa. E como eu falei, eu gosto dessa qualidade aqui, porque ele investe muito bem nas frequências mais médias e altas. Por exemplo, Can't Stop, de Red Hot Chili Peppers, você escuta e é gostoso ouvir nele, porque você escuta o clap, o tchac, você escuta bem os pratos, você escuta bem os solos e os riffs da guitarra, que é a proposta da banda. A mesma coisa acontece se você for, por exemplo, ouvir Like a Stone, de Audioslave, daquele maravilhoso e finado, infelizmente, Chris Cornell. Você consegue ouvir bem o caixa seco da banda Audioslave. Então assim, ele entrega uma ótima qualidade, pelo menos na minha percepção, para um TWS, um True Wireless, nessas frequências mais médias. Se você gosta, não tá com tanto dinheiro para investir num fone mais caro e tudo mais, vai nesse bichão aqui, que ele talvez seja a sua opção ideal nesse momento de dificuldade financeira. No meu caso, eu gostei muito dele por conta disso. A bateria dele tem uma boa autonomia, e aí ele já se parece muito com o V7, e o V7 também tem uma boa autonomia de bateria, mas a qualidade eu gostei mais desse. Eu achei esse aqui também mais confortável do que o V7. Eu gostei do isolamento acústico que ele promove, a gente realmente não escuta nada. Qual foi o problema aqui nele, pelo menos para mim? Uma virada de bateria, por exemplo, você tem os tons, vou dar aqui o exemplo, 3 tons. Primeiro tom, segundo tom e o surdo. Faz tum, tum, tum. Você, quando vai ouvir música nele e gosta de ouvir essas viradas, você não escuta tão bem definido aqui. Você escuta, mas é mais aveludado, aquela... é uma coisa mais fofa, não tem aquela, sabe, definição que você já encontra, por exemplo, se você ouvir um prato chorando, pá, ou então um clap, uma palma, um caixa mais seco. Quem é baterista vai entender o que eu tô falando. Quando você bate no caixa, o caixa faz normal, tá! Se você tiver com ele bem rosqueado e preso, com a correia presa embaixo, você vai bater, tá, é aquele som seco. Quando você bate no aro, o som ele já fica diferente, porque o som que você tem é o som da batida no aro e na pele do caixa. Então dá aquele som mais, tem um som mais metálico. Você consegue perceber isso aqui? E eu gosto disso, eu gosto hoje de músicas que me entreguem, sim, um bom grave, mas eu gosto hoje, com aos 33 anos, de ouvir músicas que me entreguem também uma boa sonoridade, uma boa resposta a frequências mais médias e também agudas. Bem, então esse para meu parecer, até hoje, dos fones que eu testei, que só foram 2, o V7 e o Innova 8614, eu preferi o Innova, eu achei o Innova melhor, tá? Então esse é o meu parecer sobre o fone 8614 da marca Innova. Ele é um ótimo fone de ouvido para quem quer custo-benefício, tá? E aqui eu só vou dar mais uma dica. Quando você for ligar ele, não tenta ligar ele e os dois fones ao mesmo tempo. Liga um primeiro e depois liga outro. Ele vai dar um tu, que é informando que ele foi sincronizado, os aparelhos eles estão conectados, e aí sim você conecta ele no seu smartphone. Se você tiver algum problema de sincronização, se de repente um lado ficar mais alto do que o outro, ou então se ele ficar com um lado desincronizado, um áudio mais rápido do que o outro lado, meu conselho para você é desconecte ele do seu aparelho, do Bluetooth do seu dispositivo e reconecte, que o problema ele acaba imediatamente. E é isso, esse foi um review do fone 8614 da marca Innova, um excelente fone de ouvido que me agradou muito e que se eu pudesse, não vou mentir não, ele ficava para mim. Gostou desse vídeo? Então não esquece, curte, segue e compartilha. Um abraço, até a próxima, tchau!